Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas, quando fazemos um estudo do livro Seara dos Médiuns, psicografia do Chico, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 30, que tem como título Essas Outras Mediunidades. Este capítulo foi elaborado em reunião pública do dia 29 de abril de 1960, lá em Uberaba, Minas Gerais. E este capítulo refere-se à questão número 185 do Livro dos Médiuns. Então, vamos ao que fala Emmanuel neste capítulo 30 do livro Seara dos Médiuns, Essas Outras Mediunidades. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência, sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros da Terra. Então, Emmanuel vai nos falar de algumas questões que estão diretamente ligadas aos recursos medianímicos que vieram enriquecer a nossa atual encarnação. Vejam que não basta ser médium, não basta ter uma ou mais mediunidades. Existem outros pormenores que devem fazer parte da vida do medianeiro e que devem estar diretamente ligados às questões mediúnicas, que, como ele disse, estão aqui para enriquecer a nossa experiência. E aí Emmanuel vai enumerando. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Então, Emmanuel coloca-nos naquela posição de que vamos ao centro espírita, ao encontro espírita, e ali falamos coisas maravilhosas a respeito da cultura, a respeito da inteligência, a respeito da evolução, a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Mas Emmanuel pede para nós que não nos esquecemos do verbo que utilizamos dentro do nosso lar, no seio da nossa família. Porque a mediunidade, deixa-nos isso bem claro, Emmanuel, nas entrelinhas deste início, que a mediunidade, ela começa no nosso recanto de paz, que é a nossa casa, junto da nossa família. Não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. E normalmente, quando estamos fora, quando estamos ali oferecendo o nosso conhecimento a uma enorme ou pequena plateia, normalmente somos indulgentes e carinhosos para com todos. Mas que nós também sejamos assim, dentro de casa, no seio da nossa família. Doutrinas eficientemente, doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares,
ainda confinados à ignorância e à perturbação. Então, uma palavra diretamente aos médiuns que trabalham nas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas e aos seus respectivos dirigentes. Falamos com tamanha emoção, com tamanho conhecimento, dando e oferecendo conselhos e avisos da esfera superior àqueles irmãos que ali se comunicam, muitos deles ainda transviados nas sombras da viciação e do crime. Mas novamente Emmanuel fala que nós não devemos recusar aquela conversação amorosa, paciente, junto dos nossos familiares, que muitas vezes ainda se encontram confinados na ignorância da vida espiritual ou envolvidos em perturbações espirituais. É muito comum nós, muitas vezes, encontrarmos companheiros espíritas em que seus familiares mais próximos não são espíritas. Então, é aí que está aquele momento da grande prova, do grande exemplo. Oferecer a esses companheiros da família que não comungam dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais, dos mesmos pensamentos e sentimentos que nós, oferecer a eles a mesma coisa que oferecemos aos irmãos espirituais que se comunicam conosco nas chamadas reuniões mediúnicas ou reuniões de desobsessão. Escreves a frase escorreita para atendimento do público, sob a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho, a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Então, muitas vezes, escrevemos frases maravilhosas, mensagens, livros, textos maravilhosos para o entendimento do público, para influenciar a este público que se modifiquem, que se alterem, que mudem o seu comportamento e suas vidas. Sempre lembrando, como diz Emmanuel, que somos aí influenciados pelos instrutores domiciliados no plano maior da vida. Mas ele nos pede que gravemos no nosso próprio caminho o bom exemplo, induzindo os semelhantes que fazem parte da nossa vida, familiares, companheiros de trabalho, companheiros da vida social, a que nobilitem a sua própria existência. Então, aquilo que oferecemos na casa espírita, aquilo que oferecemos àqueles que comungam do espiritismo, o façamos também àqueles que convivem conosco na vida comum e que muitas vezes não fazem parte do movimento ou da doutrina espírita. Contemplas quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto, por mensagem de auxílio. Como é bonito quando nós temos a oportunidade, através da clarividência ou até mesmo da vidência, observar a magnitude do plano espiritual. Os espíritos trabalhando, se utilizando de benefícios da natureza, de instrumentos que nós muitas vezes nem conhecemos e nunca vimos, para que se beneficie aqueles que estão sob a nossa frente, para que se beneficie aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão ali, naquele encontro espiritual, naquele encontro espírita. Tudo isso de uma forma antecipada, trazida por aqueles que fazem parte do plano espiritual. Mas ele nos pede de novo
que nós não olvidemos as chagas daqueles que padecem e que nós possamos, de alguma forma, dentro de nossas possibilidades, dentro das nossas forças, do nosso tempo, do nosso conhecimento, estender, segundo ele, apenas uma migalha do nosso conforto. Emmanuel não nos pede muito, ele pede apenas migalha do teu conforto. E que essa migalha se transforme em mensagem de auxílio. E quando nós falamos de migalha, de conforto, é algo muito pequeno, é algo muito simples, é algo tão insignificativo na vida material, mas que para aquele que está padecendo, para aquele que está desprovido de todo o amparo e de toda a ajuda material, é uma grande ajuda, é um grande benefício. Ele continua: escuta vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Como é bonito também ouvirmos aquilo que os Espíritos nos falam, aquilo que eles nos intuem, aquilo que eles nos inspiram, e passamos isso de forma verbal a todos aqueles que se encontram presentes, ou muitas vezes passamos através de um papel no trabalho de psicografia, e trazemos a todos eles narrativas surpreendentes de coisas maravilhosas vindo destas incursões que normalmente podemos fazer no país daquilo que é inabitual, ou seja, a vida no plano espiritual. Como é bonito! Mas ele nos pede que os nossos ouvidos também estejam atentos àqueles que vão à busca de nós, por uma mensagem, por um telefonema, por um encontro chamado casual no meio da rua, por aqueles que vão à casa espírita no atendimento fraterno, que possamos ouvi-los, sofredores que muitas vezes são, por pequenas, médias ou grandes coisas, para que assim possamos aprender a ser útil também àqueles que mais precisam, e não apenas sermos úteis naquilo que o plano espiritual tem a nos oferecer. Ele continua: estendes mãos fraternas no passe balsamizante, em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Como é bom dar passe, como é bom oferecer algo de nós em favor de alguém, como é importante oferecer um bálsamo reconfortante àquele que muitas vezes está aflito, desesperado, ansioso, que guarda dentro de si inúmeras interrogações, inúmeras necessidades. E como é triste muitas vezes, em pequenas tarefas dentro do lar, reclamarmos naturalmente, como se aquilo fosse algo além das nossas possibilidades. E ele pede: não se furte a esse trabalho, a oferecer os teus braços prestimosos dentro de um processo de colaboração espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. E isso, é claro, pode ser na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, na vida social. Vejam que estes primeiros parágrafos trazidos por Emmanuel, ele fala de mediunidades. De mediunidades. Pronuncias a palavra, oratória, doutrinas eficientemente os espíritos, doutrinador de um trabalho
mediúnico ou de desobsessão. Escreves a frase escorreita. Um médium psicógrafo contempla quadros prodigiosos através da clarividência. Escuta vozes comovedoras do grande além e estende mãos fraternas através do passe. São algumas das mediunidades que fazem parte da nossa vida, que nos foram oferecidas como um aprendizado. Algumas, um processo de educação. Outras, um processo de reeducação. Para que dessa forma nós possamos nos sentir úteis naquilo que realizamos dentro do trabalho espírita, dentro da casa espírita, e que possamos também oferecer algo de nós em favor daqueles que nos cercam, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos escutam, daqueles que comungam conosco os mesmos espaços. Mas, mediante todas essas mediunidades aqui trazidas por Emmanuel, ele pede sempre para nós que nós não deixemos de lado a família, o lar, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que estão transviados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desorientados. Vejam que interessante, o trabalho não é da casa espírita para o que sofre. Particularmente, vejo que é o contrário, do que sofre para a casa espírita. Porque no trabalho na casa espírita, você está envolvido sob toda uma tutela espiritual e de amigos que ali estão com você. Mas na via pública, no trabalho, na sociedade, na família, é completamente diferente. Você tem o amparo da espiritualidade, mas ali é você. Você e você, exemplificando. Se aqui você ouve, aqui você também tem que ouvir. Se aqui você escreve coisas lindas, aqui também você vai escrever algo que seja positivo. Se aqui você doutrina e leva esperança, aqui também você vai orientar para o bem e para o esclarecimento. Se aqui você tolera, aqui também você deve tolerar. Se aqui você estende a mão para o passe, aqui você deve estender não só as mãos, mas os braços para a colaboração. Então vejam como que a mediunidade, ela se faz por um trabalho em conjunto. Um trabalho que começa fora da casa espírita e adentra a casa espírita. Um trabalho que sai da casa espírita e vai conosco na vida comum do dia a dia. Por isso que é muito importante esta tarefa de conciliar a teoria com a prática. A prática, que é o exercício da mediunidade, e a teoria, que é aquilo que aprendemos e vamos colocando em prática. Se temos muita prática e pouca teoria, teremos dificuldade no trabalho mediúnico. Se temos muita teoria, mas não praticamos, isso vai ficar reservado apenas ao nosso conhecimento intelectual. Por isso que há a necessidade do equilíbrio. A vida por si só se faz neste equilíbrio. Quando olhamos o universo, quando olhamos o nosso planeta, quando olhamos a nossa vida, observamos que tudo depende do ponto de equilíbrio. Aquilo que foge ao equilíbrio, para mais ou para menos, causa um desconforto para a natureza, para o universo, para o planeta e para nós, para a nossa vida. Então, o bem que fazemos dentro da casa espírita deve ser o mesmo bem que colocamos em prática fora da casa espírita. Dentro da casa espírita, a prática do bem muitas vezes se torna muito, muito mais fácil.
Agora, esse mesmo bem praticado fora da casa espírita tem desafios muito maiores e requer de cada um de nós um desenvolvimento, um aperfeiçoamento e, e um devotamento ainda maiores, porque senão não conseguimos. Por isso que os benfeitores espirituais nos falam, e o Chico falava muito isso, o trabalho prático juntamente com o trabalho no bem, o trabalho na caridade. Porque você consegue conciliar, equilibrar o bem que você recebe pelo processo mediúnico e o bem que você oferece através do trabalho caritativo. E ele termina dizendo: atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencie a bondade dos mensageiros divinos. Mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Olha que bonito. Agora a gente consegue entender o porquê que ele coloca o título deste capítulo 30 do livro Seara dos Médiuns, essas outras mediunidades. Porque ele colocou a mediunidade que todos nós conhecemos através de Kardec, mas também coloca outras mediunidades que estão por detrás das primeiras. E ele enumera para nós: renúncia e paciência, humildade e serviço, prudência e lealdade, devotamento e correção. Renúncia. Muitas vezes precisamos renunciar a determinadas posturas, pensamentos, sentimentos, ações, palavras. Não porque nos coloquemos na posição de subalternos ou inferiores, mas para evitarmos situações de conflito. Temos que ter paciência, sim, paciência conosco, paciência com os nossos entes queridos, paciência com aqueles que nos cercam, paciência com a vida. Somente através da paciência temos a capacidade de refletir e observar o que realmente aquele momento, aquela situação, aquela pessoa está querendo trazer para nós de ensinamento. Humildade, mediunidade é comum a todos, é do mundo, é de todas as religiões, é de todos os povos, é de encarnados e desencarnados. Mediunidade não é privilégio de ninguém, de ninguém. Por isso que é preciso humildade. A mediunidade é apenas uma ferramenta a mais que nos foi concedida para a nossa correção, para a nossa melhoria. Em tudo e em qualquer parte, usar da humildade. Com tudo e com todos. O serviço, procurar trabalhar, não importa o que você faça. Faça com amor, faça com alegria. Seja o serviço profissional que te sustenta a vida e a família, o lar, seja o serviço voluntário, em que ofereces alguma coisa de ti em favor daqueles que mais precisam. Mas sempre um serviço que nos ocupe a mente e o coração para o bem. Prudência.
Prudência em todas as situações, prudência em todas as palavras, pensamentos, sentimentos, para que não venhamos a abrir um buraco onde nós mesmos, muitas vezes, vamos cair. Muitas vezes é válido um passo atrás para depois darmos dois à frente. É a prudência, o tomar cuidado em todos os instantes da vida. A lealdade aos ensinos de Jesus, a lealdade aos ensinos da doutrina espírita, a lealdade aos ensinos da religião que você escolheu como guia para a sua vida atual. E lealdade não significa fanatismo. Lealdade significa estudar, conhecer, compreender e colocar em prática no dia a dia da sua vida. Devotamento, sermos fiéis àquilo que escolhemos realizar, àquilo que escolhemos fazer. É o devotamento por aquilo, é o devotamento por aquele propósito. Estou focado integralmente na realização daquele compromisso. Se sou passista, que seja um excelente passista. É o devotamento ao trabalho de passe. Não posso, não tenho possibilidades de outras atividades. Só naquele dia eu posso oferecer o passe. Então, é o devotamento por aquilo, para que aquilo seja feito da melhor forma possível. E a correção que é a tão chamada reforma íntima, quando vamos corrigindo a nós mesmos pelo processo da educação ou pelo processo da reeducação. Vamos vivenciando as experiências e vamos tornando-as úteis no dia a dia da vida. E vamos nos corrigindo, vamos ajustando o trem sobre os trilhos, para que ele caminhe de forma segura e correta rumo ao destino da elevação e do progresso. Porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Olha que bonito. Somente com essas outras mediunidades, juntamente com as mediunidades que já conhecemos, nós seremos capazes, em primeiro, de sermos um suporte para a vela, para a luz. E, ao mesmo tempo, seremos a chama da própria luz. Olha que bonito. Eu sou o suporte de mim mesmo e eu sou a luz. Tudo isso alcançado através dessas outras mediunidades, como diz Emmanuel, que muitas vezes são mais importantes, mais significativas do que as mediunidades comuns que nós conhecemos. Então, esta é a mensagem do capítulo 30 do livro Seara dos Médiuns, essas outras mediunidades. Como eu disse, elaborado este capítulo na reunião pública de 29 de abril de 1960. E este capítulo do livro Seara dos Médiuns está linkado com a questão número 185 do livro dos Médiuns. A questão 185 do livro dos Médiuns refere-se ao capítulo 16, que tem como título Dos Médiuns Especiais. E eu vou ler aquilo que Kardec escreve nesse item 185.
Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas, em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa preferentemente a outra. Os espíritos batedores, por exemplo, jamais saem das manifestações físicas e, entre os que dão comunicações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos dos espíritos de mediana categoria, por isso que, chegando eles a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, de par com a aptidão do espírito, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e rejeitar a outros. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. O mesmo se dá com relação aos médiuns. Em igualdade de condições, quanto às forças mediúnicas, o espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médiuns, escrevem admiráveis poesias, sendo certo que, em condições ordinárias, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão uma prosa, malgrado o desejo que nutrem de escrever poesias. Outro tanto sucede com o desenho, com a música e etc. Alguns há que, se possuírem de si mesmo conhecimentos científicos, demonstram especial aptidão para receber comunicações eruditas. Outros para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a maleabilidade do médium, as comunicações que ele com mais facilidade recebe trazem geralmente um cunho especial. Alguns existem mesmo que não saem de uma certa ordem de ideias e, quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e, não raro, falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Assim, em perfeita igualdade de condições,
o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, apenas porque estes lhe convém mais. Então, muito interessante esse item 185 do capítulo 16 do livro dos médiuns, que fala dos médiuns especiais e que está ligado, né, interligado com o capítulo 30 lá do livro Seara dos Médiuns, que falamos inicialmente, porque aqui Kardec nos dá uma noção a respeito desses médiuns especiais. E achei muito interessante a maneira como ele coloca essa comparação. Então, muitas vezes você tem um cientista e ele gostaria que o espírito comunicante falasse de ciência. E, de repente, o espírito comunicante fala de poesia. De repente, você tem um poeta que gostaria que o espírito comunicante falasse de poesia, mas esse espírito comunicante fala de moralidade. Então, vejam como os espíritos, ao se comunicarem através da mediunidade, eles têm dois pontos que são extremamente importantes para que a comunicabilidade seja feita de maneira íntegra. Primeiro, a aptidão. Qual é a aptidão do médium? Qual é a aptidão do espírito? Então, como disse Kardec, aquele espírito que é um espírito batedor, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a aptidão, um médium que tenha a mesma aptidão e que gosta desses barulhos. Então, aquele médium tem afinidade a esse tipo de aptidão. Ele não vai buscar um médium que não tenha essa afinidade, que não tenha essa aptidão. O espírito que, por exemplo, é um poeta, gosta de escrever poesias, ele vai buscar um médium que tenha essa mesma aptidão, ou na encarnação atual, ou que já tenha experimentado isso em outras encarnações. Cria-se uma afinidade e o processo acontece. Então, Kardec chama esses médiuns de médiuns especiais, porque na realidade eles vão, através da aptidão e da sintonia, se familiarizando com os espíritos comunicantes. Então ele dá alguns exemplos, o espírito que é poeta, o médium que é poeta, o médium que é médico, o médium que é cientista. E ele vai observando que muitas vezes os espíritos se comunicam e nem sempre coincide com aquilo que o médium faz. Então, o médium, que é um cientista, às vezes ele tem a comunicação de um espírito que não tem nada a ver com ciência, mas também pode haver a participação de um espírito que tem a ver com ciência. Então vejam como que esse processo ele vai de conformidade com a necessidade do momento, com a necessidade do médium, com as mediunidades ou a mediunidade da qual o médium possui, a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão, as suas aptidões, com o que ele sintoniza no dia a dia da sua vida. Então, nós vamos nos ligando a espíritos que têm a mesma frequência de sintonia e que possuem, muitas vezes, as mesmas aptidões. Ou então, vamos nos aproximando de espíritos que possuem uma mesma afinidade com o médium, mas que muitas vezes possuem outras aptidões. Então, Kardec, ele, nesse capítulo, é apenas o item 185, há outros itens à frente, mas, pelo menos neste primeiro item, nós vamos observar que ele chama esses médiuns de médiuns especiais, de médiuns que
trazem uma diferenciação na maneira da sua mediunidade. Eles não são melhores do que ninguém, melhor do que o outro médio comum. Nada disso. Eles apenas guardam em si uma aptidão. Como ele falou aqui na comparação que ele fez, né? O músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza. E aí ele dá, lá na frente, ele coloca: o mesmo se dá com relação aos médiuns, em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas. O espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Então, a comunicação, ela não é feita aleatoriamente. Ah, aquele médium está disponível e o espírito vai lá e se comunica. Não. Tem que haver uma aptidão, tem que haver uma sintonia. Se não houver aptidão ou não houver sintonia, ou então não haver nenhum dos dois itens, não há comunicação. Às vezes aquele médium está ali, não tem comunicação, este aqui termina uma comunicação e o espírito se comunica ali. Eu poderia me perguntar, ué, mas por que o espírito não se comunicou ali, já que aquele médium está ali disponível? Porque não há afinidade, porque não há aptidão. Então, foi necessário esperar terminar esta comunicação para que o espírito aqui se comunicasse. E isso eu estou falando dentro de uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, mas muitas vezes pode ser num trabalho de pintura, de psicografia, de clarividência, vidência, de audiência, clareaudiência, não importa. Há de se obter uma sincronia entre um e outro. O exemplo do violino é maravilhoso. É maravilhoso. Quando olhamos aqueles 10 violinos ali na bancada, achamos todos iguais. Mas para aquele que toca, que é verdadeiramente um músico, há entre eles diferença por causa das cordas, do tamanho disso ou daquilo, daquele momento em que afinamos o instrumento. Todos eles vão possuir uma ou outra diferença. Então, tanto para os espíritos como para os médiuns, há diferenças. E para que haja a comunicabilidade, tem que haver, como diz Kardec, esta sintonia, tem que haver esta igualdade de objetivos e de ideias. A sintonia que faz com que nós estejamos na mesma condição, vamos dizer assim, daquele espírito, em termos de pensamento, de sentimento, para que haja comunicação, e a aptidão. A aptidão que faz com que aquele espírito comunicante, que é um poeta, ele vai encontrar naquele médium aptidão para isso, para que a sua poesia seja transcrita ou seja falada. Ou ao contrário, muitas vezes você tem ali um cientista e você tem aqui um poeta, não há, vamos dizer assim, aptidão entre ambos, mas há sintonia de propósitos. E essa sintonia faz com que a comunicação se realize da melhor forma possível. Então, muito interessante, eu sempre falo que é muito, muito, muito interessante o estudo. Em toda atividade que nós realizamos na casa espírita, nada consegue avançar, nada consegue um estado homogêneo de equilíbrio sem que haja estudo. É importante o trabalho de passe, o atendimento fraterno, a evangelização, a mocidade, as palestras públicas, o trabalho de cura, o trabalho disso, o trabalho daquilo, tudo é muito importante.
São as atividades práticas do cotidiano. A reunião mediúnica, a reunião de desobsessão. Mas para que tudo isso funcione de maneira harmônica, para que tudo isso funcione dentro de uma aptidão entre encarnados e desencarnados, para que tudo isso funcione dentro de uma mesma sintonia, é necessário que haja estudo. E, infelizmente, nós observamos que grande maioria das pessoas não querem estudar. Nós queremos ler livros, livros de romance, livros de mensagens, livros de biografia e por aí vai. Mas quando falamos daqueles livros básicos, aqueles livros que são importantes para o nosso conhecimento e aprimoramento, achamos muito chato, achamos muito cansativo, não temos vontade, nos dá sono, ficamos cansados. Vejam como que isso tudo dificulta aptidão e afinidades. E aí você tem uma dificuldade maior no trabalho mediúnico. Você tem uma dificuldade maior naquele trabalho de comunicabilidade que os espíritos trazem através de nós para levar aos outros. Então, o trabalho no bem, a caridade, o estudo, são ferramentas importantíssimas para que a mediunidade se estabeleça de forma equilibrada e concreta. Nós não vamos ter dúvida da comunicabilidade, nós não vamos ter dúvida do espírito, nós não vamos ter dúvida daquilo que está ali acontecendo. Porque ao olharmos para o médium, nós vamos observar uma pessoa que trabalha, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que faz a caridade e uma pessoa que está sempre estudando. Então, os espíritos que possuem estas mesmas aptidões e estas mesmas afinidades irão se aproximar daquele médium e ajudá-lo naquilo que for preciso. Então, que a gente nunca esqueça, como diz Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, de estender àqueles que estão próximos de nós no cotidiano da vida as mesmas coisas que oferecemos dentro da casa espírita. São as outras mediunidades. E conforme o livro dos médiuns, que a gente entenda, compreenda e procure estudar a questão da afinidade, a questão da aptidão, para que observemos de maneira correta quem são esses espíritos que se aproximam de nós, o que querem de nós e o que eles têm a oferecer a nós para que isso se transforme em benefício daqueles que estão conosco. Então fica aí o nosso estudo de hoje, é o capítulo 30 do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel e Chico, que tem como título Essas Outras Mediunidades. Esse capítulo, como eu disse, foi elaborado em reunião pública de 29 de abril de 1960, em Uberaba. E esse capítulo faz referência à questão número 185 do livro dos Médiuns, que tem como título Dos Médiuns Especiais, capítulo 16. Quero agradecer a sua bondade, agradecer ao seu carinho, agradecer a tudo aquilo que você tem feito procurando nos ajudar na divulgação do estudo, do canal, das suas séries, como também da nossa web rádio Espiritismo e Vida. Convidar a você, amanhã, sábado, 20 horas, a nossa série Espiritismo em Pauta. No domingo, 17 horas, a nossa série Encontros com a Paz. E no domingo, às 20 horas, o estudo sistematizado. Desejo a você uma boa noite, um bom descanso, um excelente final de semana
e que Jesus abençoe a você, sua família, seu lar, seu trabalho, seu caminho, o seu estudo, as suas mediunidades, as suas outras mediunidades, para que você seja, como disse ele, o suporte da luz e a luz propriamente dita. Que Jesus te abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.